Você ainda não é inscrito no canal da ONUAI, uma grande oportunidade para você se inscrever. A gente está em Tiradentes e hoje a gente vai contar um pouco sobre a viagem de trem aqui de Tiradentes até São João del Rei e mais outras peculiaridades que essas cidades históricas de Minas Gerais têm. Então, na estação de Tiradentes, a gente vai fazer o passeio do trem que vai de Tiradentes até São João del Rei, né? E a gente tem a viagem de ida e tem a viagem de volta. Lembrando que nem todo dia tem viagem de ida e volta, mas tem uma grande vantagem. Aqui de Tiradentes, quando você vai para São João del Rei, lá em São João del Rei, existe também um grupo de pessoas que trabalham com turismo e que lá eles trazem você de volta de van, R$25 na data de hoje. Mas se você pagar R$50, além deles trouxerem você de volta para Tiradentes, eles também vão fazer uma volta com você dentro de São João del Rei, nos pontos históricos, com guia turístico e contando um pouco de toda essa história maravilhosa que Minas Gerais tem. Nos pontos onde tem obras de Aleijadinho, igrejas com histórias incríveis também, igrejas com mais de 300 quilos de ouro e muita coisa legal. Então vale a pena a dica. E tem uma dica especial para você, para pegar aqui a Maria Fumaça, a viagem de trem, que eu vou falar no finalzinho desse vídeo. E que se você pegar essa dica, você vai fazer o melhor passeio. Plataforma. Não desçam pelo lado da linha, pois estaremos recuando com a máquina em instantes. Antes de fazer o desembarque, confira se você não está esquecendo nada dentro dos vagões. Galera, já entrando no vagão e aqui já tem... Como falado, que a gente já vai pelo lado direito, indo para São João del Rei. Você está vindo de São João del Rei, lado esquerdo, onde você vai ter as melhores paisagens. Outros foram, né? Assim como nós. São João del Rei. A dica que eu tenho pra você é o seguinte: quando você chegar aqui, ó, câmera, quando você chegar aqui na estação, primeiro que você deve comprar essas passagens pelo site. Eu vou deixar na descrição. Por quê? Provavelmente, quando você chegar aqui para comprar os seus bilhetes para dar a sua volta de Maria Fumaça, pode acontecer isso aqui, ó. Bilhetes esgotado para todos os horários hoje e você não conseguir fazer o seu passeio. Então entra no site que eu vou deixar aí na descrição e aí você faz as compras antecipadamente. Quando você chegar aqui, outra dica de ouro: você vai pegar a fila para Maria Fumaça e após você fazer o passar a passagem tudo, não entre nos primeiros vagões. Entre a partir do 5º vagão, o 5º, 6º e assim por diante. Por quê? Primeiro, o lado direito do trem é onde você vai ter as melhores paisagens, que é o lado da serra, né? E também, quando a Maria Fumaça fazer a curva
Você estando no 5º ou 6º vagão, vai ser os melhores lugares para você fazer fotos e você pegar todo um visual assim diferenciado. Lembrando também que nos primeiros vagões você vai ter problema com fuligem, problema com fumaça, porque isso também vai atrapalhar um pouco, você vai acabar te incomodando. Então essa é uma dica de ouro para você que vai fazer o passeio de trenzinho, o passeio de trem, o passeio de Maria e Fumaça aqui em Tiradentes. Se você ainda não é inscrito no canal da ONUAI, uma grande oportunidade para você se inscrever. A gente está em Tiradentes e mais outras peculiaridades que essas cidades históricas de Minas Gerais têm. A pousada oferece para você uma área de lazer, né? Para você descansar, tem uma área com piscina e tudo. Tem um bangalô aqui, né? Piscina, uma área muito bonita, tem sauna e também você tem a opção de uma piscina aquecida. Vou mostrar para vocês aqui. A opção da piscina aquecida. E aqui você tem a opção também de uma piscina aquecida. Bom banheiro, também um banheiro muito bacana, aconchegante, espaçoso. Tá aí o café da manhã da Tia Nilza. Uma dica de lugar para você fazer refeições e passar alguns momentos, tem vários no centro da cidade. Os lugares são aconchegantes, são bem legais mesmo. A gente veio em uma casa italiana e apreciar vinho, algumas massas. A casa é aconchegante e vale muito a pena. Os preços também são razoáveis, são justos para uma casa de uma cidade turística, né? Muito bom. Outra opção muito importante, interessante e saborosa é a fábrica de chocolates. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem observar o quadro, podem chegar mais para dentro, ficarem mais à vontade. A gente tem um quadro aqui com todos os desenhos do processo, né? A gente faz artesanal através do processo 20 bar. A fábrica trabalha com chocolate artesanal. A cidade de Tiradentes, ela reserva muitas histórias. Ela tem muitas histórias. Aqui, através dos passeios que você pode fazer de charretes, vários guias turísticos vão contar para você detalhes dessa história riquíssima do ouro que Tiradentes tem. Igrejas maravilhosas, né? E um dos principais locais de Tiradentes é aqui esse centro, onde tem esse aglomerado de casas, casarões super preservados. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, dá essa força aí, não custa nada.
realmente sensacional, uma das igrejas maravilhosas. São várias igrejas, né? Muitas oportunidades que você tem aqui dentro de Tiradentes para você conhecer. O centro é realmente maravilhoso. Eu achei super interessante aqui, ao lado das igrejas, é normal o cemitério bem ao lado, né? Aberto, nas laterais. Pode parecer estranho tudo, mas acaba sendo algo bem diferente do que a gente tem costume de ver. E essa é a Matriz Santo Antônio, a primeira igreja maior e a primeira igreja em artes, né, no Brasil. A segunda maior em quantidade de ouros, são muitos quilates de ouros aqui. E é um belo lugar também que você tem que vir visitar. O clima, a energia é algo realmente surreal. Quando você desce do passeio do trenzinho da Maria Fumaça, chega a São João del Rei, aqui tem um serviço de um guia turístico. Ele tem esse trabalho aqui no Avan, que te leva de volta para Tiradentes, caso você estiver ficando em Tiradentes. E ele hoje, no dia de hoje, é R$50 por pessoa. Ele te devolve Tiradentes, mas antes ele passa por todo o centro histórico de São João del Rei, trazendo informações, contando história e parando em cada ponto um pouquinho, para que os turistas possam conhecer mais, tirar fotos. Então é muito legal, essa é uma das partes mais importantes, não mais importantes, mas uma das partes mais interessantes assim do passeio. Essa igreja é a quarta igreja mais rica em ouro do Brasil, ela tem lá dentro 273 quilos de ouro, tá bom? Nossa Senhora do Pilar. Igreja Nossa Senhora do Pilar. A Matriz Santo Antônio, com o amarelo e branco lá em cima, ela é a segunda do Brasil, lá tem 482 quilos. A terceira do Brasil está em Ouro Preto, Nossa Senhora do Pilar, e a quarta do Brasil, aqui em São João del Rei também, Nossa Senhora do Pilar. Então essa é a quarta do Brasil com 273 quilos de ouro. Então toda essa parte dourada é uma película de ouro. Às vezes as pessoas nos questionam se tem alguma coisa em ouro maciço. A pessoa nos pergunta, é uma coisa maciço, então não vai ter nada em ouro maciço. Toda essa parte dourada é só uma película de ouro. A película de ouro ela não tem valor comercial, sabe, pessoal? Por exemplo, se entrar uma pessoa que leiga, sem conhecimento, por ali, com um canivete, raspar, ela vai simplesmente estragar a obra de arte e não vai adquirir ouro nenhum, porque essa película não tem valor comercial, tá bom? Então ela só está fazendo doramento desses altares. A gente passa a quantidade para vocês através de documentos antigos que a igreja tem, porque hoje, sim, claro que não tem mais essa quantidade de ouro, hoje a película já foi trocada, a igreja foi restaurada, mas na época foram doados 273 quilos de ouro para ornamentar essa igreja. Essa igreja, ela tem aproximadamente 400 De ouro. todas as partes
Ainda em São João del Rei, uma das grandes obras do mestre Aleijadinho, a gente vai conhecer. Inclusive aqui tem um lustre, que segundo a informação do guia, só existe 2 no mundo. Um está em Paris e outro está aqui em São João del Rei. Claro que a gente vai conhecer. Pessoal, chegamos ao interior da igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Essa igreja ela é de 1774, no início da sua construção. E o interessante é que essa igreja na época estava sendo toda preparada para receber uma película de ouro. A intenção na época era folhear todos esses altares com uma película de ouro. Mas o que aconteceu? Veio aquele período da escassez do ouro, veio a decadência do ouro. Aí não conseguiram folhear os altares laterais, só o altar principal. Lá dentro do altar principal, toda aquela parte dourada é uma película de ouro. Tá? Esses altares laterais foram preparados, entalhados na madeira. A gente olhando assim parece que é pedra, né? Mas foram todos entalhados na madeira. E depois que eles entalhavam a madeira, usavam na época as famosas madeiras de lei, cedro rosa, sucupira, jacarandá, são madeiras muito boas. Tanto é que está aí 200, 300 anos, está intacto, não tem cupim que pega a madeira dessa. Depois que eles trabalhavam madeira, eles colocavam sobre a madeira um barro branco, que era conhecido como tabatinga. Pegava a tabatinga, esse barro branco, passava na madeira para preparar ela, para depois vir com a folhinha de ouro, a película de ouro. Mas como não foi possível receber a película, o IPHAN veio aqui, restaurou os altares e deixou ele o seu aspecto original. Tá? Então ficou somente a madeira. A gente consegue ver ainda essa camada branca agarrada, que foi a tabatinga que foi retirada. Esses 6 altares, pessoal, comentei com vocês na van, 6 altares foram desenhados, projetados por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então ele que vai desenhar esses 6 altares. Porém, outros artistas vão executar o trabalho. Tá? Que foi Aniceto Souza Ló, Francisco de Lima Cerqueira, acabaram executando o trabalho. Cada altar desse aqui foram 2 anos para ser entalhados. Uma varandinha lá, uma grade, olha que legal, uma gradezinha lá, fazendo o contorno de toda a nave da igreja. Naquela grade ela tem vários ganchinhos de ferro espalhados. Conseguiram ver lá? Uhum. Naqueles ganchinhos de ferro lá em cima, pessoal, ficavam pendurados as candeias ou candeeiras. Naquela parte alta era feita ali. Quem quiser abaixar, pessoal de trás ver. Olha só, pessoal, essa imagem aqui, ela foi feita por Antônio Augusto Estrela, um artista português. Foi feita em um tronco inteiro de madeira cedro. Olha que trabalho impressionante. Antigamente, século XVIII, quando os caras iam fazer um trabalho assim, uma imagem desse tamanho, normalmente eles pegavam 2, 3 troncos e emendavam. Esse aqui não, o cara pegou um tronco inteiro de cedro, tá? E começou a trabalhar e fez esse trabalho que é deslumbrante. Não é à toa que hoje está entre um dos mais belos de Minas Gerais. Inclusive o cabelo aqui é a raiz do cedro, a raiz do tronco. Olha só, isso aqui foi feito o cabelo dele. Olha a perfeição dessa imagem, os cabelos, as barbas, as feridas, os dedos das mãos, os dedos dos pés, é uma obra de arte impressionante. Eu queria que por um momento agora vocês fixassem o olhar de vocês naquela região onde estão os dedos e o abdômen dele, lá, próximo do umbigo dele. Fixe o seu olhar ali por um momento. Você vai ver o dedo dele mexer, o indicador ou o polegar dele vai mexer, ou você vai ver o abdômen dele subir levemente como ele estivesse respirando. Fixe o olhar por um momento ali. Muitas pessoas conseguem ver o indicador ou o polegar mexer, outras conseguem ver o abdômen dele subir levemente como ele estivesse respirando. Lá próximo do umbigo dele ali, ó. Fica olhando por um momento ali. Alguém conseguiu ver? Eu tive a impressão que o dedo mexeu. Isso, alguns conseguem ver o indicador ou o polegar mexer. É o ângulo, tá? Isso. Aqui, quem está aqui nessa parte aqui, vocês próximos conseguem visualizar. Se ficar muito longe, não consegue. Não. Costuma dizer, pessoal, que só vê quem tem fé, hein? Olha isso. A cruz de Caravaca, que é uma cruz de 3 pontos, representa os 3 poderes do Papa: temporal, espiritual e material. Aqui é quando o Papa está dando uma carta de autorização a São Francisco de Assis para ele fundar a ordem. Tá? Então São Francisco está ali ajoelhado, recebendo a autorização do Papa Inocêncio III. Aqui nós temos um casal aqui, poucas pessoas conhecem,
São Lúcio e Santa Bona, protetor dos bem casados. Aí, quem tem um casamento feliz aí, tá vendo? Bem sucedido, tá aí. São Lúcio e Santa Bona, protetor dos bem casados. Agora, se estiver passando uma crise no casamento, não se preocupe, aqui no meio lá, Santa Rita de Cássia, protetor das causas impossíveis. Então tem jeito para tudo, tá? Não se preocupe. Agora, olha que interessante, pessoal, essa imagem que esse casal, São Lúcio e Santa Bona, olha o cabelo das imagens. Vai ser normal que em Minas Gerais vocês observarem e ver algumas imagens dentro das igrejas com cabelos naturais, que ali é cabelo naturais, tá, pessoal? Aquilo ali foram famílias nobres na época que pertenciam à ordem, pessoas que fizeram petição, alcançar uma cura, uma bênção, prosperidade, alguma coisa desse tipo. Alcançou a cura, alcançou a bênção, que as mulheres faziam, doavam o cabelo para a imagem, tá? Então era petições que as famílias faziam na época, promessa, né? Pagavam promessa e doavam cabelos para a imagem. O primeiro altar ali vai ser São Francisco Santa Clara, tá? O primeiro altar ali. Agora aqui, pessoal, do outro lado, a gente vai ter aqui, ó, o altar do amor divino, que é São Francisco retirando o Cristo do Calvário, tá? O altar do amor divino. Aqui São Pedro de Alcântara, padroeiro de Petrópolis, tá? Que a família imperial era devota a São Pedro de Alcântara. E ali, pessoal, nós vamos ter ali o São Luís IX, rei da França. Aí, pessoal, alguém chega aqui na igreja, vamos chegar mais próximo aqui. Chega aqui dentro da igreja e observa essa imagem. O pessoal nos questiona, pô, Samuel, mas um rei dentro da igreja, no altar, o cara virou santo, enfim. São Luís IX, pessoal, rei da França, eu costumo brincar que assim, que ele teve que matar pra caramba para virar santo. Ele coordenou as duas últimas cruzadas, as famosas guerras santas. Então, por ele ter lutado em prol da igreja católica, a igreja resolveu canonizar ele e ele virou santo. E o interessante é que o São Luís IX, rei da França, ele tinha duas relíquias sagradas. Olha nas mãos dele lá, uma coroa de espinhos e os 3 cravos. Isso aqui na época era status, era prestígio, era poder. Quando a gente voltar lá atrás na história, Jerusalém estava na mão dos muçulmanos árabes. Então os caras estavam detonando, acabando com Jerusalém. A igreja católica, através das cruzadas, vão começar a retomar Jerusalém, tirar da mão dos muçulmanos árabes. E uma dessas cruzadas de São Luís IX a Jerusalém, ele ganhou de presente do rei de Constantinopla na época essas duas relíquias sagradas, a coroa de espinhos que possivelmente Cristo usou e os 3 cravos, tá? Então sempre quando São Luís IX ia se apresentar para os seus súditos na época, eles chegavam segurando os 3 cravos e a coroa de espinho. Quem vê aquilo ali, caraca, o cara tem a coroa que Cristo usou, os 3 cravos que Cristo foi crucificado. Então era poder na época, era sinônimo de poder. E o interessante é que antes, na Idade Média, eles faziam o Cristo crucificado, algumas igrejas até antigas, alguns museus, eles faziam o Cristo crucificado com as 2 mãozinhas, tá, pregada normalmente, e os 2 pezinhos separados, um cravo em cada pé. Tá? Então 4 cravos, um em cada mão e um em cada pé, 4 cravos. Aí quando o São Luís IX recebe a relíquia sagrada, os 3 cravos, aí ele falou, pera aí, mas está errado, está faltando um cravo, porque na Idade Média eles acreditavam que Cristo foi crucificado com os 4 cravos. Aí que eles foram ver dentro da Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado com um pé sobre o outro, então 3 cravos, tá? Então a partir daí eles vão começar a retratar e fazer o Cristo que nós conhecemos hoje, né? O Cristo crucificado com um cravo em cada mão e um sobre os dois pés, tá? Então bem interessante também essa história. Então São Luís IX, rei da França. Agora dentro do altar principal nós temos lá em cima, lá colado no teto da Capela Mor, olha que interessante aquela figura que representa a Trindade, Deus Pai com um triângulo na cabeça, Jesus Cristo segurando uma cruz e em cima deles uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Então ele vai fazer Pai, Filho e Espírito Santo. Também foi desenhado e trabalhado por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 2 telas aqui, ó, foram feitas por Alexandre Berré. Lado direito nosso, a Santa Ceia, e lado esquerdo, o beijo da traição, o beijo de Judas. Então, as 2 telas foram feitas por Alexandre Berré. Agora, digno de observar aqui dentro da Capela Mor dessa igreja, vai ser esse lustre aqui, pessoal, que está pendurado aqui no meio da Capela Mor. Esse aqui é o famoso lustre de cristal Bacará. Só existe 2 iguais a ele no mundo. Esse daqui foi doado por José da Costa Rodrigues. José da Costa Rodrigues foi um membro aqui dessa igreja, ele era membro da igreja, ele foi um comerciante, um são joanense, muito rico, São João del Rei na época, e ele encomendou esse lustre em Bacará, na França, para sua casa, para sua residência. Quando o lustre veio para o Brasil, veio para Minas Gerais, chegando em São João del Rei, o lustre não coube na sala da casa dele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente doar para a igreja. Hoje só existe 2 documentados no mundo, esse daqui que foi doado por ele, e o outro está lá no Museu do Louvre, em Paris, na sala 7. O valor desse lustre hoje é incalculável.
E as cores, pessoal, é do próprio cristal, não tem pinturas, ó. É o cristal Baccarat vermelho, o verde e o branco. Hoje o cristal Baccarat é um dos mais caros no mundo. Hoje um brinco, um anel aí de Baccarat é 150, 200 mil reais. Então, assim, um lustre dessa imponência realmente não tem nem valor, tá? Então, bem interessante aí, lustre de cristal Baccarat. Atrás da igreja tem um cemitério, onde, segundo o nosso guia turístico, está enterrado Tancredo Neves. E para a gente ir até o túmulo de Tancredo, basta a gente seguir essas setas amarelas no chão, que levam então até o túmulo de Tancredo, que foi um dos membros aqui da igreja em São João del Rei. Tancredo Neves, que a própria história remota nos conta, né, que ele não conseguiu subir ao Palácio do Planalto. Não se sabe se foi assassinado, o que aconteceu, mas era filho de São João del Rei. Então vamos seguir a seta aqui até o túmulo de Tancredo Neves. E aqui está. Esse é o túmulo, então. É também um cemitério interessante, que é um cemitério também de muita apreciação, né? Muito bem construído, muito bem desenhado, carregado de histórias. Ao fundo, a igreja, uma obra de arte, uma das maiores desenhadas pelo mestre Aleijadinho. É algo que você tem que ver de perto. É muita arte. É algo que parece ser surreal. É muito lindo tudo isso aqui. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay